Gente, essa é a nossa primeira aula do curso O Evangelho no Trabalho. O livro-texto que nós vamos usar, recomendamos como leitura e estudo para você, é esse, O Evangelho no Trabalho. Ele foi elaborado por dois cristãos, sendo que um deles é pastor, teólogo e o outro profissional. Foram membros da Igreja Batista do Capitólio, em Washington, igreja onde o pastor Mark Dever pastoreia, e lá eles tiveram o privilégio de desenvolver esse material, que a princípio foi um currículo para a Escola Bíblica Dominical. Um livro excelente, como vocês vão perceber, e que precisa ser sim lido, estudado e apreciado. Se você tiver interesse de adquirir o livro, você pode entrar no site da editora, editorafiel.com.br, e lá você tem como adquirir. O preço dele no site é R$34. Óbvio que você também pode encontrá-lo em alguma livraria evangélica. Aqui na nossa igreja nós temos ele com desconto para os membros da igreja, para os que estão no curso com a gente. O propósito desse curso é nós aprendermos como servir Cristo na profissão que Deus nos deu, com um novo propósito. Tanto que esse é o subtítulo do livro, O Evangelho no Trabalho, servindo Cristo em sua profissão com um novo propósito. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que nós temos que estudar esse tema? Por que estudar sobre o trabalho e por que falar da integração entre fé e trabalho? Se você fizer uma conta simples, você vai entender a magnitude desse tema e a importância dele para nós. Por exemplo, se alguém trabalha 40 horas por semana durante 40 anos da sua vida, isso significa que você vai trabalhar 80 mil horas em seu emprego durante sua vida toda. Nada, 1/3 da sua vida é gasto com seu trabalho. Isso sem levar em conta os anos de escola. Desde a infância, ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, universidade, pós-graduação, MBAs, etc. O fato é que muito mais horas de nossa vida é empregada no estudo, no trabalho, do que em qualquer outra coisa. Então, e olha que não estamos falando ainda de horas de trânsito para chegar ao trabalho, se você trabalha viajando e etc. Horas extras, tempo de locomoção, enfim. O tema é gigantesco e, infelizmente, nós, como Igreja de Cristo, não temos dado a devida atenção para o assunto. E a gente precisa redescobrir, portanto, o valor do trabalho e como servir Cristo na profissão que nós temos, com um novo propósito. David Platt, hoje ele é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais dos Batistas do Sul dos Estados Unidos. Ele é um jovem muito inteligente, promissor, piedoso, e não é à toa que ele está à frente da instituição. Ele fez o prefácio do livro O Evangelho no Trabalho, e no prefácio ele diz algo que merece destaque. Ele diz assim: uma das nossas maiores necessidades na igreja é uma compreensão de como o trabalho diário, de acordo com a palavra de Deus, está ligado ao supremo propósito de Deus no mundo. Como que o nosso trabalho está ligado ao supremo propósito de Deus no mundo? Perguntas como é que Deus se deleita no trabalho? Porque muita gente tem a ideia de que trabalho é maldição, é punição pelo pecado. E a gente sabe, e vamos estudar isso e vamos ver que não é. Mas então, como que Deus se deleita no trabalho, sendo que o trabalho é para nós algo tão pesado, tão cansativo, tão estressante? Como é que Deus designou o trabalho para o nosso bem e para a glória dele? A gente jamais pode deixar de pensar sobre isso. De que forma o trabalho foi arruinado pela depravação humana?
Não há como a gente olhar a vida e qualquer aspecto da vida sem nós levarmos em conta essa gigantesca realidade de que o ser humano pecou e esse pecado trouxe consequências em todas as áreas da existência e também e principalmente no trabalho, nas relações humanas e etc. O fato é que, por causa do pecado, hoje, quando se pensa no trabalho, nós caímos num de dois polos, num de dois extremos. Em primeiro lugar, a gente supervaloriza o trabalho. Você já deve ter ouvido falar e deve conhecer, talvez até você seja um workaholic, uma pessoa viciada no trabalho. E isso faz com que a gente negligencie nosso relacionamento com Deus, faz com que a gente negligencie família, faz com que a gente negligencie igreja, faz com que a gente negligencie saúde. Então, o primeiro extremo, quando se diz sobre trabalho, quando se pensa sobre trabalho, é a supervalorização que nós damos ao trabalho. O outro extremo é o menosprezo do trabalho. Aí a pessoa diz, não, eu não vou ser escravo desse negócio. E aí a gente vive alimentando o ideal antibíblico da preguiça, ou seja, eu trabalho de segunda a sexta porque eu tenho horas para cumprir, é obrigado que assim seja, do contrário eu não recebo o meu pagamento no fim do mês. O que eu quero é o pagamento no fim do mês para eu sustentar minha família, sustentar minha vida, desfrutar do meu lazer, do meu jeito. Graças a Deus que hoje é sexta-feira e eu não preciso estar trabalhando, sábado e domingo eu vou viver para mim. Então a gente cai nesse menosprezo do trabalho, idolatrando a preguiça. Deus não nos criou para isso. Agora, nós veremos, não que o descanso seja algo pecaminoso em si ou errado para o crente. Se você ler a narrativa bíblica em Gênesis, você vai ver que depois de uma semana de trabalho criando o mundo, o próprio Deus descansou. Só que ele descansa, e é interessante o texto bíblico, ele descansa de uma maneira que fez com que ele contemplasse a obra criada e se alegrasse na glória dele através de tudo que ele criou. Então isso em si já ensina para nós de que forma a gente deveria encarar e viver o descanso. Quando nós terminamos uma jornada de trabalho e justa e dignamente paramos para descansar, a gente tem que se lembrar do que Deus fez em nós, através de nós, para o mundo, a serviço das pessoas, e glorificar a Deus por isso, porque diz assim que viu Deus que era muito bom o que ele tinha criado. E assim ele conclui no dia, na hora do descanso dele, por assim dizer. Então, se de um lado a gente supervaloriza o trabalho, nos tornamos workaholics, do outro lado a gente alimenta esse ideal antibíblico da preguiça ou glorifica a ideia antibíblica da aposentadoria. E aqui é bom dizer o seguinte, nós não estamos afirmando que a aposentadoria é pecaminoso. O que torna pecaminoso é a pessoa entender o seguinte, trabalhei, agora estou aposentado, eu não tenho mais serviço algum a prestar para ninguém, eu vou viver para mim. Essa é uma ideia totalmente equivocada do que deve ser a aposentadoria. Porque a aposentadoria é merecida, a aposentadoria é um direito conquistado do movimento democrático, digamos assim, né, da civilização, mas a aposentadoria tem sido vista e usada por muitas pessoas como uma desculpa justificada para você não mais viver para servir o outro. Então, se de um lado você é escravo do trabalho, você supervaloriza o trabalho, do outro você o menospreza, idolatrando a preguiça, idolatrando a aposentadoria. E assim não pode ser. Porque algo interessante a se dizer sobre trabalhar e servir é o seguinte, e nós veremos isso noutras aulas. As pessoas, por causa do pecado, elas acabam construindo a identidade delas naquilo que elas fazem.
Então a pessoa, digamos, é um empresário. Ela se vê assim: eu sou um empresário, eu sou um deputado, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um pastor. Ou seja, a identidade da pessoa acaba sendo construída naquilo que ela faz, e por isso ela diz: eu sou tal coisa. É curioso que quem foi o ser que disse eu sou? Deus. A identidade dele é definida pelo que ele é. A nossa identidade não é necessariamente definida pelo que somos. Nossa identidade é definida em Cristo. E em Cristo nós somos chamados não para ser médicos. Nós somos chamados para servir como médicos, servir como deputado, servir como pastor, servir como gari, servir como diarista, servir como um chefe de negócios. Por isso que a gente tem que encarar a aposentadoria, digamos, de uma forma diferente, porque quando eu me aposento, depois, digamos, de 40 anos numa determinada carreira ou profissão, de repente chegou o momento não de eu parar de trabalhar ou de servir, chegou o momento de eu servir de uma outra maneira. Essa é a ideia. Então, não para a supervalorização do trabalho e não para o menosprezo do trabalho. De que forma? O caminho do meio termo se tornou possível por meio da obra de Jesus na cruz. Por quê? Porque no Evangelho, o próprio Jesus garantiu para nós salvação, perdoou nossos pecados, deu satisfação para as nossas almas, e isso significa, em nosso trabalho, algo que muda a mentalidade, tem que mudar a mentalidade. E aí os autores do livro O Evangelho no Trabalho, eles dizem assim: agora em Cristo, nós somos livres para adorar a Deus de todo o coração enquanto a gente trabalha. Nós não vivemos para adorar as coisas que o nosso dinheiro, fruto do trabalho, pode comprar. Nós não vivemos para adorar o status que o meu trabalho me deu ou me dá. Nós não vivemos para adorar as coisas que a gente é capaz de fazer, ou criar, ou produzir, ou fabricar, por melhores que elas sejam. Nós, em Cristo, pela cruz, somos chamados a adorar a Deus de todo o coração enquanto a gente trabalha. Além disso, somos chamados para amar os outros de modo altruísta em tudo que a gente faz. E somos chamados a confiar completamente em Deus com o nosso trabalho. Quero que você preste atenção nesses 3 verbos: adorar, amar e confiar. Porque esses 3 verbos, eles precisam ditar a forma como a gente serve na profissão que Deus nos deu. Esses 3 verbos precisam ser encarados e pensados. Então, eu não vivo para adorar a minha imagem ou pessoa naquilo que eu faço, eu não vivo para amar as coisas que eu conquisto, eu vivo para amar o outro, e eu não vivo desesperado com medo de que Deus não vai cuidar de mim. Por isso eu tenho que trabalhar arduamente, dormir tarde, acordar cedo. Aliás, tem até o salmista que diz o quê? Se o Senhor não cuidar de nós, em vão vai ser dormir tarde, acordar cedo e ganhar penosamente o pão. Então, o nosso trabalho é um meio de servirmos ao próximo. É curioso, eu estava lendo um artigo do Dallas Willard ontem à noite e pensando sobre isso. Ele faz uma observação muito interessante. Ele diz assim: se você perguntar às pessoas hoje qual é o negócio dos negócios, ou seja, qual é o propósito dos negócios, o propósito do trabalho, as pessoas naturalmente vão dizer o quê? Elas vão dizer que o propósito é aqueles que estão envolvidos nos negócios lucrarem. Lucrarem. Na cabeça da gente, a gente tem um negócio, a gente tem uma profissão, a gente exerce uma carreira para a gente, de alguma forma, lucrar. Tá, agora pense bem, ele reflete, Dallas Willard, ele diz assim: você conhece algum estabelecimento ou algum profissional que, ao vender seu produto
ou ao vender seu trabalho, vai dizer o seguinte para o consumidor ou para o cliente: olha, nós prestamos esse tipo de serviço para nós lucrarmos. Alguém diz isso? Jamais. Algum médico vai dizer para você: olha, eu me formei em medicina porque eu sei que na medicina eu posso ganhar muito dinheiro. O médico que te diz isso, você corre dele. A empresa que te vende um produto dizendo que a razão para ela existir é o lucro, você corre dela. Geralmente, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores das empresas, dos profissionais, dos negócios? Servir o outro, trazer o bem-estar para o outro, cuidar da saúde do outro, promover o bem comum e público, etc. Publicamente, Dallas Willard diz assim: publicamente a gente não admite que o negócio dos nossos negócios é lucro. Publicamente a gente apregoa que o negócio dos nossos negócios é o bem do outro ou o bem público. Só que na prática e após o expediente, o que a gente acaba dizendo é isso: o lucro, o crescimento e etc. Então a gente percebe que o pecado ele desfocou totalmente a visão bíblica do trabalho, que é adorar a Deus no que fazemos, amar os outros através do serviço que prestamos e confiar completamente em Deus que vai prover para nós enquanto a gente trabalha. Pense bem por um instante como a nossa sociedade seria diferente se de fato crescêssemos e vivêssemos isso. Todos esses problemas éticos e morais que a gente vê na mídia e que a gente vê as disputas nos tribunais, praticamente não existiriam. Porque nós não ficaríamos preocupados em acumular tanto, mesmo que para acumular tanto eu tenha que defraudar o outro. E por que as pessoas acabam vivendo para acumular tanto? Porque em essência elas não confiam em Deus, de que Deus vai prover para elas. E por que a gente usa tanto o nosso trabalho, a nossa vocação, nossa profissão, simplesmente para lucrar? Porque na prática a gente não entende que o propósito é amar o próximo e a gente não vive para adorar a Deus. Então, o Evangelho de Jesus, ele traz um significado importante para aquilo que é aparentemente mundano, ou seja, a gente costuma falar das coisas e dos trabalhos da igreja como sendo trabalhos de Deus, trabalhos do reino, e quando se fala em trabalho, profissão, a gente chama de secular ou mundano. Então, o Evangelho vai trazer um significado importante para aquilo que é aparentemente mundano. E oferece um propósito supremo para cada empregado ou empregador do planeta. É isso que o Evangelho vai fazer. O Evangelho vai mostrar para nós que não existe nada de mundano no sentido de... Porque o que é mundano? Quando a gente chama de alguma coisa de mundana ou de secular, o que a gente acaba dizendo com isso? Na prática, a gente está dizendo que o que é mundano não tem o envolvimento de Deus, é do mundo, não é de Deus. E aí eu te pergunto, será que o trabalho é tão mundano assim? Será que Deus não está no trabalho, não tem propósitos no trabalho? O que é alguma coisa secular? Alguma coisa secular é alguma coisa que é desse século porque não tem nada a ver com a dimensão divina. Por isso que a gente chama as coisas de seculares. E aí, com essa perspectiva, eu te pergunto, será que o trabalho é secular? Será que Deus está desassociado daquilo que a gente faz como profissão? Na prática, parece que sim, porque a maioria das pessoas, infelizmente, hoje em dia, batem ponto, mas não trabalham. Por quê? Porque se os olhos do patrão não estão sobre elas, não tem ninguém a quem prestar contas, ela bate o ponto e não trabalha. Por quê? Porque é secular, ou seja, Deus está desassociado disso. Agora, se você trabalha debaixo da consciência de que Deus está nisso, você bate o ponto, mesmo que seu patrão não veja você, Deus o vê, e a Ele é quem você serve.
Então, só o Evangelho vai trazer esse significado importante para aquilo que para nós é aparentemente mundano ou secular. E só o Evangelho vai oferecer um propósito supremo para cada empregado e empregador do planeta. Que propósito supremo? O propósito de ser muito mais do que viver para ganhar dinheiro ou lucrar com o que eu faço. O propósito supremo tem a ver com cumprir a vontade de Deus através da minha vida, servindo e amando o outro. Porque veja, o próprio Jesus que veio trabalhar em prol da nossa salvação, o Evangelho de Marcos diz no capítulo 10, que o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ou seja, permitam-me usar essa expressão, né? O próprio Filho do Homem não abriu um negócio para lucrar, no sentido de só ele lucrar. O próprio Filho do Homem veio e abriu um negócio para servir. Cristo lucrou com o que ele fez? Óbvio, sua alma ficou satisfeita, ele se alegrou com a obra que ele veio cumprir, ele obteve lucro, obviamente, mas um lucro repartido, digamos assim, um lucro onde ele não pensou só nele, ele pensou em mim e em você. A gente até canta um cântico assim, né? Que nós, eu e você, estávamos na mente dele quando ele estava na cruz, e é verdade. Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo. Então, o Evangelho traz um significado importante para aquilo que a gente chama de mundano, porque o Evangelho vai nos mostrar que Deus não está desassociado do que a gente faz de segunda a sexta no horário comercial. E o Evangelho vai trazer um propósito supremo, porque o Evangelho vai ensinar para nós que o que a gente faz com as nossas vidas, carreiras, estudos, profissões, é muito mais do que lucrar apenas, é servir. Então, os princípios que nós vamos estudar, quando eles forem realmente compreendidos, aplicados, eles serão capazes de mobilizar homens e mulheres que estão trabalhando arduamente em tudo que eles fazem com o propósito de adornar o Evangelho. A gente enfeita o Evangelho, embeleza o Evangelho, mostra o Evangelho através do que a gente faz. E tudo isso buscando a glória de Deus no campo missionário, que deveria ser reconhecido como campo missionário, que é o mercado de trabalho. Gente, a maior parte do nosso tempo, durante toda a nossa existência nessa terra, é vivido no trabalho. Será que a gente não deveria, então, tratar com melhor consciência o fato de que esse mercado de trabalho é um campo missionário? É óbvio que sim. Então, de que forma nós vamos prosseguir? Nós vamos ter, além desta, 12 aulas seguintes, né? Onde nós vamos estudar o desafio do trabalho e da integração entre fé e trabalho. Nós vamos estudar um pouco da história de Deus sobre o trabalho, porque a história de cada um de nós, a história da vida da gente, ela está integrada na história de Deus. E o trabalho, como nós veremos a seguir, na aula seguinte, o trabalho, ele não é definido pela minha e pela sua história. Não somos nós, que, com a nossa história, que vamos dizer algo sobre o trabalho. A história de Deus sobre o trabalho é que vai definir a forma como a gente vê e vive o trabalho. Essa que é a questão. Outra coisa, a idolatria. A gente precisa falar um pouco mais, como a gente já mencionou anteriormente, essa questão dos excessos, a idolatria do trabalho, a indolência no trabalho. A gente precisa definir isso melhor. A gente tem que falar um pouco do que é o Evangelho no trabalho, os propósitos do trabalho, como escolher um emprego. Às vezes as pessoas ficam aflitas sem saber como escolher a vocação, a profissão delas. Como manter o equilíbrio entre o meu trabalho e o restante da minha vida. Como lidar com pessoas, como lidar com chefe, como lidar com empregados. O que significa ser um chefe cristão, o que significa ser um empregado cristão. Como compartilhar o Evangelho no meio onde eu trabalho. Qual é a diferença ou a relação entre ministério, emprego
e sucesso. Gente, veja que esses temas e todos os desdobramentos que cada um deles nos permite fazer, veja como isso é fundamental para nós hoje enquanto cristãos. São respostas que a gente está buscando o tempo inteiro e que a gente precisa levar mais a sério quando se fala desse assunto. E ao final de cada uma dessas aulas, a gente vai indicar qual é o capítulo que você deve ler do livro O Evangelho no Trabalho. Outra obra que eu recomendo, ela não vai ser usada como livro-texto, mas serve de um excelente complemento e aprofundamento, é esse livro do Tim Keller. Ele é vendido pela editora Vida Nova, Como Integrar Fé e Trabalho, nossa profissão a serviço do Reino de Deus. É espetacular essa obra também, então a gente recomenda ela como um complemento. Seguindo então, o desafio. Como a gente já disse, a gente gasta a maior parte da nossa semana, ou de cada semana das nossas vidas, no trabalho. Gente, pare e pensa. As nossas melhores horas do dia são empregadas no trabalho. Quando você termina o dia, tendo dado o melhor de si para o trabalho, sobra quase nada para nós cuidarmos da nossa vida, digamos assim. É ou não é verdade? Isso é para qualquer um de nós, seja a dona de casa, e talvez principalmente a dona de casa, porque você quer um trabalho mais cansativo, monótono, interminável do que o trabalho da dona de casa. E no caso das mulheres que hoje ocupam o mercado de trabalho, naturalmente, precisam, como complemento, etc., no caso das mulheres acaba sendo difícil, porque existe ainda o estigma de que coisa de casa é só de mulher. Aí a mulher, além de trabalhar fora, além de cuidar de filhos, ela tem que cuidar da casa. Mas graças a Deus, em algumas mentes hoje em dia, em alguns lares, os homens têm repensado isso e entendido que, já que os dois trabalham fora, a casa é serviço dos dois, os filhos são serviço dos dois, né? Isso tem que ser encarado assim, mas a gente gasta a maior parte das nossas semanas na vida no trabalho, nossas melhores horas são empregadas no trabalho, a gente trabalha muito e pensa muito sobre o trabalho. Então, eu quero apresentar para vocês algumas das principais questões práticas e existenciais que a gente levanta no que diz respeito ao trabalho, para você ver como esse tema trabalho é para nós desafiador e a gente precisa encontrar uma resposta bíblica para o trabalho e para a forma como a gente trabalha. Veja só. Quantas não foram as vezes que a gente já parou e pensou o seguinte: o que fazer depois do que eu estou fazendo? O que fazer em seguida? Quando terminar esse projeto? Quando eu estabelecer essa meta que eu tenho? Quando eu finalmente terminá-la? O que eu vou fazer a seguir? Como é que eu vou maximizar meu lucro? Como é que eu vou aumentar minha renda? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Perguntas não necessariamente pecaminosas, mas são perguntas que consomem nossas energias, se você parar para pensar. Porque você tem que fazer levantamentos, traçar planos, buscar expertise para você, buscar capacitação para você fazer isso. Então veja que além de você estar executando o que tem que ser executado hoje, o trabalho requer de nós uma mente aqui, um coração aqui executando hoje, mas uma mente e um coração a médio e a longo prazo. Então imagina você como isso drena nossas energias. Então, como ganhar mais dinheiro, como sair desse ou daquele problema, como resolver esse conflito. Você tem que prestar o serviço, você tem que entregar o produto, você tem que deixar o cliente satisfeito, mas ao mesmo tempo você tem que saber como sair daquele embaraço, como melhorar a sua renda, como agir em seguida, ou seja, coisas legítimas que o trabalho requer de nós, mas que drenam as nossas energias e que, se a gente não tomar cuidado, de duas uma, ou a gente vai tomar raiva do trabalho porque ele consome tanta energia, ou a gente vai idolatrar o trabalho e viver só para o trabalho, como a gente já disse. Então, essas são as indagações e outras também, de forma prática, indagações que o trabalho nos impõe. Agora, no campo existencial, a gente acaba sempre se perguntando assim: por que eu estou fazendo isso? Por que eu larguei aquele emprego para fazer esse?
Qual é o propósito do que eu estou fazendo hoje? Será que eu quero continuar fazendo isso a vida inteira? Gente, será que a gente nunca parou para fazer essas perguntas? A gente faz elas o tempo todo. Eu, pastor, graças a Deus é menos comum do que poderia ser, mas eu vejo entre meus colegas, quantos não fazem essa pergunta? Por que eu estou sendo isso? Por que eu estou exercendo o ministério? Qual é o propósito disso? Será que eu quero fazer isso para o resto da minha vida? Isso está me consumindo, isso está me matando, isso está me destruindo. Como que esse emprego está me afetando? Vale a pena fazer isso? Por que que vale a pena? Gente, se somos crentes, essas perguntas e outras devem ser feitas. Tanto no campo prático, de medidas e ações para execuções, como no campo existencial, de propósito por detrás do que eu estou fazendo. E de se vale a pena fazer o que eu estou fazendo. E se não vale a pena, ou se vale a pena, quais são os paradigmas que eu estou usando para julgar se vale a pena, percebe? Porque geralmente as pessoas vão dizer que um determinado emprego vale a pena se ele está te lucrando. Somente isso. E geralmente as pessoas vão olhar e vão dizer, não me lucra o bastante, então não vale a pena. Será? A gente precisa definir essas coisas e a gente vai tentar fazer isso quando a gente for pensar sobre sucesso no trabalho. Então, como o trabalho se enquadra nas intenções de Deus para as nossas vidas? A gente precisa fazer algumas perguntas. Primeira, o meu trabalho está me moldando ou está moldando o meu caráter numa direção piedosa? Aquilo que eu faço, a forma como eu faço o que eu faço, isso está moldando o meu caráter de uma forma santificada? Ou o que eu faço e o que eu produzo tem me denegrido cada vez mais como ser humano, ou tem contribuído para eu denegrir o ser humano? Por exemplo, ontem eu assisti a uma reportagem da Band News, do jornal da Band, não sei se vocês viram, mostrando o número de venezuelanos que têm deixado a Venezuela, cruzado a fronteira e ido trabalhar e morar em Roraima. Então mostraram vários deles trabalhando como lavador de carro, frentista de posto, etc. E mostrou algumas mulheres que foram para Roraima, algumas venezuelanas, para trabalhar com beleza, salão, e muitas foram para ser prostitutas, mulheres de programa. E é curioso que o repórter vira e diz, como se estivesse dizendo que é natural. Ele fala assim, mostrando como elas são abusadas pelos roraimenses, como elas são violentadas, espancadas. Eles não mostram o rosto dela, mas ela dizendo ao repórter como ela tinha apanhado no rosto de um roraimense, e dizendo o seguinte, que lá elas estavam sendo humilhadas porque todos diziam, vocês estão trabalhando aqui para comer, vocês não têm dinheiro para comer no país de vocês. Aí ela vira para o repórter e diz, mas quem é que não trabalha para comer? Todo mundo trabalha para comer. E aí o repórter vai e conclui a reportagem dizendo assim, como que essa profissão, que é a mais antiga das profissões, é rebaixada e abusada pelas pessoas. Aí eu fiquei pensando nessa pergunta que eu sabia que nós teríamos para hoje aqui nessa aula, o seguinte, o meu trabalho, de que forma ele molda o meu caráter? Molda numa direção mais piedosa? O serviço que eu presto torna o outro mais piedoso? Gente, eu acho que quando a gente leva em conta essa pergunta, a gente consegue responder um monte de outras que às vezes a gente se faz no que diz respeito a devo ou não exercer essa profissão. Porque se você é cristão, se você toma a Bíblia como livro sagrado e a orientação divina para a vida e para a existência, você tem que fazer essa pergunta como um profissional cristão. O meu trabalho molda o meu caráter numa direção piedosa? O que eu faço contribui para o crescimento como pessoa espiritual do outro? Outra pergunta, como fazer meu trabalho não apenas como forma de ganhar dinheiro, mas como fazer o meu trabalho como um discípulo de Jesus? É preciso perguntar isso.
Porque quando eu vivo só para ganhar dinheiro, sem nenhum princípio ético, moral por detrás, e o princípio ético e moral aqui é o ser discípulo, é o ser aprendiz de Jesus. Então, quando eu vivo só para ganhar dinheiro, é aonde nasce todas as crises de falta de ética, de corrupção, de todas as mazelas que a gente hoje vê o tempo todo no noticiário. Por quê? Porque as pessoas perderam a realidade de que quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, eu sou discípulo de Jesus e tenho que fazer isso para a glória de Deus. Então, como é que eu vou fazer meu trabalho? Como é que eu vou exercer minha profissão? Não apenas como alguém que quer ganhar dinheiro, mas alguém que é discípulo. Essa é a pergunta que o crente tem que fazer. Então, aí seria, o que é um discípulo? É o aprendiz, é aquele que conhece o manual do seu mestre, conhece os ensinamentos e vive esses ensinamentos. Então, a pergunta às vezes é a seguinte: se Jesus fosse um encanador, que tipo de serviço ele prestaria como encanador? Que tipo de serviço ele prestaria como um menor aprendiz? Que tipo de serviço ele prestaria como um vendedor, como um gerente, como um cozinheiro, enfim, que tipo de serviço ele prestaria, ele entregaria? Será que Jesus trabalharia só pela comida que perece? Aliás, ele diz que não, ele diz: não trabalhem apenas para a comida que perece. É isso que o discípulo de Jesus tem que ter em mente. Então, como fazer o meu trabalho como um discípulo que eu sou de Jesus? Outra pergunta: qual é o objetivo do trabalho na vida de um crente? E aí você pega, por exemplo, esse livro do Timothy Keller, e na introdução dele, quem fez o prefácio dele, aliás, é a Catherine Ausdorff. Ela é diretora executiva do Centro para a Fé e Trabalho da Igreja Presbiteriana Redentor, onde o Timothy Keller pastoreia. E ela mostra algo muito interessante. Geralmente, para nós crentes, o objetivo do trabalho para o crente é ganhar dinheiro e pregar o Evangelho. E aí ela fala assim: o ato de exercitar a fé no ambiente de trabalho me parecia relegado a apenas o seguinte: eu, como crente, tenho que demonstrar pequenos gestos de bondade, eu tenho que me abster de certos comportamentos que os meus colegas de trabalho têm e eu não devo ter. Eu tenho que ter certos posicionamentos políticos a respeito das mais importantes questões culturais e jurídicas do momento. Ela diz assim: será que é só isso? Será que para o crente ele tem que ser alguém que apenas vive diferente dos outros, uma espécie de ET espiritual, apenas como alguém que presta algum gesto simbólico de bondade, alguém moralista, alguém que tem posicionamentos políticos conservadores, alguém que procura ganhar muito para dizimar muito e ofertar muito? Será que o trabalho para o crente é só isso? Com certeza não. Mas o nosso conhecimento sobre o que é trabalhar como discípulo de Jesus é tão limitado que a gente pensa assim: pastor, eu trabalho porque com o que eu ganho, eu sustento tantos missionários. Ótimo, mas será que é só isso o trabalho? Pastor, eu trabalho e lá no meu trabalho eu não me comporto como todo mundo comporta. Ótimo, mas será que é só isso? Se requer de um crente lá no trabalho? Pastor, olha, eu faço o que eu faço, eu tenho minhas convicções. Ótimo, mas o camarada bate o ponto e fica no celular o tempo todo, na internet, percebe? Então, o que a gente precisa entender é que o objetivo do trabalho na vida de um crente é muito mais do que só essas obviedades que a gente geralmente admite e apregoa. Outra coisa, existe algum sentido no trabalho, além de providenciar bens e serviços, ganhar dinheiro e prover um meio de vida para mim e para minha família? Gente, pense bem. Olha o quanto isso, por mais nobre que seja e se for só isso, olha o quanto isso é medíocre. Será que eu devo trabalhar
para providenciar bens, serviços, ganhar dinheiro, prover um meio de vida digno para mim, para minha família, ponto. Se for só isso, nós somos o pior dos egoístas. E o próximo? Então, esse curso visa responder para nós que a vida do crente, na vocação que ele tem, no trabalho que ele presta, no serviço que ele desenvolve, vai além disso aqui, vai além dessa obviedade. E por que, aliás, Deus nos permite gastar tanto tempo de nossa vida nesse trabalho tão cansativo? Aliás, quem nunca se perguntou o seguinte: esse trabalho que ocupa tanto da minha vida, tanto do meu esforço físico, tanto do meu esforço mental, que tantas vezes me frustra sem nenhum objetivo, enfim, o que isso significa? Gente, é por isso que a gente precisa pensar na história do trabalho sob a ótica da história que Deus deu para o trabalho. E nós vamos ver isso na aula que vem. Deus tem um propósito para tudo isso. E na semana que vem a gente vai começar a desembrulhar mais e melhor essa temática. Mas antes da gente concluir essa aula, eu quero antecipar, dar para você uma visão panorâmica do que vem a seguir. Como o nosso trabalho se encaixa na história. E aí na semana que vem a gente vai procurar responder o seguinte: a história de Deus sobre o trabalho, ela envolve pelo menos 3 a 4 atos. O trabalho de Deus na criação e antes da queda, trabalho de Deus na criação e para o homem antes da queda, o trabalho que sobrou para o homem após a queda, e como o homem agora em Cristo enxerga e executa o seu trabalho. Então, quando a gente começa a colocar a vida da gente, os afazeres da gente, os planos da gente, dentro dessa trama divina, dentro desses atos da história de Deus, aí a gente não vai ter, por exemplo, uma expectativa tão elevada do trabalho que nos frustra. Porque tantas vezes, sabe o que acontece? Eu vejo as pessoas frustradas com o que elas fazem e acabo descobrindo o seguinte: elas criam uma expectativa tão elevada para o trabalho, coisa que nem Deus idealizou que o trabalho deveria ser ou seria, que elas se frustram. Elas criam uma visão romântica tão inapropriada do trabalho que elas mesmas se arrebentam. Então a gente precisa enxergar a história de Deus sobre o trabalho para que a nossa história no trabalho faça sentido. E é o que a gente vai ver na próxima aula, se Deus permitir. E aí depois disso, a terceira aula tem a ver com os extremos, a idolatria ou a indolência, ou o desprezo ao trabalho. Então a gente vai ver isso. Então, para casa, eu gostaria que você fizesse o seguinte: você tivesse o livro, o Evangelho no Trabalho, e você lesse as primeiras 28 páginas. Você vai ler o prefácio do livro e a introdução que trata do desafio que a gente viu hoje. E no final de cada capítulo existem perguntas e coisas práticas muito interessantes que, se você trabalhar individualmente ou em grupo, pode fazer muito bem para você, para a sua vida. Então, esse era o tema para hoje, nessa nossa primeira aula do curso O Evangelho no Trabalho. A gente volta na semana que vem. Deus abençoe você. Paz.